Olá, eu sou o João das Plantas e esse vídeo é sobre a Zamioculca, essa planta muito ornamental e resistente que exige poucos esforços de cultivo. Vem conhecer um pouco mais sobre essa planta, as principais características dela, as origens e também as formas de cultivo. Acompanhe esse conteúdo comigo até o final. Se você é nova ou novo aqui no canal, chegou por agora e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você acompanhar os novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. Vou começar te apresentando essa planta em detalhes e contando as principais características dela e de início, como você já consegue visualizar, essa é uma planta que tem esses caules, essas folhagens mais novas com essa coloração verde mais claro. Olha que coisa incrível! Então é um verde mais próximo ao verde limão, essas folhagens mais jovens, que atualmente são 3 aqui na minha planta. Mas as folhagens mais antigas vão adquirindo esse verde mais escuro e mais amadurecido. Outro aspecto muito chamativo dessa planta e muito atraente é esse brilho das folhas. Gente, olha isso, que coisa interessante. Elas são muito brilhantes, é bem bacana a gente observar isso e é uma planta que tem esse aspecto bem luxuoso. E aí, outra característica dela é que é uma planta que é uma planta muito resistente, ela é ornamental, ela tem essa beleza dela e ela é muito resistente, é uma planta que precisa, né, de baixa luminosidade, ela não é uma planta que vai necessitar de muito sol para ficar bem, para continuar crescendo, então por isso ela é ideal para ambientes internos, para casas, apartamentos, para escritórios, locais de trabalho mais fechados e que você ainda assim deseja ter uma planta, né, para trazer mais vida para o seu ambiente, assim como para as nossas casas. E outra coisa muito interessante é que é uma planta que é mais rústica e que não necessita de muita água, de regas muito frequentes, já que é uma planta com características de uma planta suculenta, porque ela armazena água nos seus bulbos que estão presentes ali no substrato, de onde surgem esses caules da planta com as folhas, então ela já armazena água nos bulbos, que são as estruturas como se fossem tubérculos ou batatas enterrados aqui no solo, nas raízes, nos caules e também nas folhas. Olha só, o caule dessa planta ele é bem gordinho, tá vendo? Ó? Ele tem um aspecto bem cheinho e ele armazena água e também nutrientes no interior dele. E outra coisa é que as próprias folhas em si também têm esse aspecto mais coriáceo, bem grossinho, ó, elas são bem consistentes e também armazenam água dentro de si, então é uma planta que não precisa de regas muito frequentes, ela vai sobreviver, né, com regas mais espaçadas e não tão diárias assim, então é uma planta ideal também para pessoas que não têm muito tempo para cuidar de planta, para regar todos os dias, ou pessoas que viajam, ou para locais, né, internos, como escritórios, por exemplo, que talvez a planta não vai ser regada todos os dias, então é uma planta com uma versatilidade e com uma facilidade de cultivo. Além disso, é uma planta que vai bem em vasos, né, em ambientes internos, ou em varandas, sacadas, mas também vai bem em jardins. Em jardins precisa se atentar, porque como essa é uma planta nativa de regiões tropicais da África, mas ela sobrevive abaixo da copa das árvores, na região mais baixa, né, mais rasteira ali do solo, ela não tolera, ela não recebe, inclusive no ambiente de origem, raios solares muito fortes e diretos nas folhas. E por isso essa é uma planta, né, perfeita para ambientes internos, porque ela necessita de muita claridade, mas sem sol direto. Então, ela não vai tolerar muitas horas de sol forte, né? Ela pode se adaptar e ir sobrevivendo, mas ela não vai gostar. Ela prefere um local mais sombreado, mas ainda assim com bastante claridade natural, que isso inclusive vai contribuir para o crescimento dessa planta. Então, se você deseja ter ela dentro de casa, perfeito, coloca num local bem iluminado, isso é o mais indicado para essa planta, até mesmo para ela permanecer sempre bem, sempre crescendo, gerando folhas novas e mantendo as folhas já existentes na planta. Mas se você vai colocar ela num local bem mais iluminado ou no seu jardim, coloca, né, talvez embaixo da copa de uma árvore ou num local mais protegido ou que só receba um sol
mais fraco do início da manhã ou do final do dia. Um outro fato muito interessante sobre essa planta é que é uma planta que, de acordo com o Feng Shui, ela vai se relacionar ao sucesso financeiro. Então, é muito indicado que as pessoas tenham essa planta na entrada das suas casas, na entrada dos ambientes, porque ela vai se relacionar com a chegada, né, do sucesso financeiro, da prosperidade financeira e do dinheiro. Então, para quem acredita nesse significado místico, essa planta carrega consigo essas características que também são muito interessantes. Você já sabia disso? Me conta aí nos comentários. Por ser uma planta que carrega consigo uma versatilidade que vai estar presente na maioria das vezes dentro das nossas casas, em ambientes internos, é interessante usar essa planta então como um cachepô para valorizar ainda mais a beleza das suas folhagens, que são brilhantes e reluzentes. Olha isso que lindo! Então, tenho essa sugestão aqui desse cachepô de bambu, por exemplo, né? Ele é envernizado com esse detalhe aqui central, então uma opção é utilizar esses cachepôs mais naturalistas. Tem também as opções de palha, ou você pode utilizar um de porcelana, como esse, por exemplo, ó. Tá dando estourando um pouco o brilho, agora eu consegui te mostrar. Tá vendo? E aí você pode colocar a sua planta nele e ver como fica e vai testando. Aí você vai descobrindo ou imaginando que pode ficar melhor de acordo com a sua decoração. Ó, vou colocar aqui para não estourar o brilho. Então veja como fica, né, ó. Um cachepô branco, por exemplo, fazendo contraste com essas folhas verdes, mas também tem um outro tipo de cachepô muito interessante e muito legal para essa planta, que é o cachepô de barro ou cerâmica, que é como esse, por exemplo, aqui, ó. Esse meu é bem grande, então já seria um espaço, né, para a planta permanecer por muito tempo, caso você inclusive decidisse plantar ela diretamente aqui dentro. Então olha como fica bonito, né? Fica interessante, faz um outro contraste também, esse terracota com essas folhas verdes, e que também eu acho que fica bem interessante. Então, essas são algumas sugestões de usos, né, que você pode fazer e combinações para deixar a sua planta ainda mais atrativa. A nomenclatura científica da Zamioculca é Zamioculcas zamifolha, e essa é uma planta originária da África tropical e é pertencente à família das aráceas, assim como os antúriums, os filodendrons e as alocásias. E isso já direciona que essa é uma planta que inclusive é tóxica, tá? Para animais de estimação e também para seres humanos, se a gente cortar ou ingerir as partes do caule dessa planta com a seiva, inclusive, que ela tem, já que todas as aráceas são plantas tóxicas. Então, se você tem alergia ou não sabe se tem, toma cuidado com seus animais de estimação e com as crianças em geral, que podem, né, acabar mexendo ou quebrando partes dessa planta. Outra coisa é que essa planta é uma planta que na natureza, né, no seu local de origem, ela sobrevive abaixo da copa das árvores, na mata mais rasteira, então ela não recebe a luz forte do sol e por isso essa é uma planta que vai sobreviver dentro de um ambiente interno muito bem e em um local à meia sombra, sem muita incidência de luz solar direta, mas ela pode sim se adaptar a um local um pouco mais claro ou recebendo ainda um solzinho fraco do início do dia ou do final da tarde. Essas são as maiores dicas para o cultivo dessa planta em ambiente interno e ela vai bem em vasos ou bem no jardim, desde que esteja nessas condições de luminosidade. E uma outra coisa é que essa planta já armazena no interior dela, aqui nos bulbos, como eu te falei, muita água. É uma planta suculenta, então ela não precisa de regas muito frequentes. As regas podem ser mais espaçadas, devem ser mais espaçadas e você pode regar mais ou menos uma vez por semana ou a cada 10, 15 dias. No verão, o mais indicado é que a gente regue essa planta uma vez por semana ou talvez 2 vezes por semana, dependendo do vaso onde ela está, do tamanho do vaso, já que os vasos maiores, né, vão acumular mais água e vão demorar um pouco mais para secar lá por dentro, então a gente pode talvez espaçar um pouco mais em vasos bem grandes. Se é um vaso menor, né, no verão, primavera e verão, a gente pode regar 2 ou 1 vez por semana, e no outono e inverno a gente vai espaçar mais essas regas, regando apenas uma vez
a cada 10 dias mais ou menos, então talvez umas 3 vezes por mês, já que, né, como é mais frio, a planta não vai necessitar de muita água para continuar bem. Um substrato interessante para cultivar a Zamioculca é um substrato rico em matéria orgânica, mas também bem aerado, que não vai acumular ou manter muita água no interior, porque senão a gente vai apodrecer os bulbos, né? Aquelas estruturas que parecem um tubérculo, né? Uma batata, e que estão no interior da planta, e elas também armazenam água e nutrientes. Inclusive elas são bem grossas e parecem de fato uma batata quando a gente desenterra o torrão da planta. Então, por isso é interessante que o substrato tenha matéria orgânica, mas ele também seja bem poroso e não acumule muita água. Então, talvez uma dica que eu te dou é quando você for plantar a sua Zamioculca, que você utilize um pouco de areia de construção ou de perlita para deixar esse substrato mais aerado e para ele secar com mais facilidade quando você fizer as regas. A adubação para essa planta também não é muito exigente, ela pode ser feita mais ou menos a cada 4 meses, porque ela também é bem rústica e os bulbos, inclusive, armazenam consigo nutrientes, então eles já têm uma reserva de água e de nutrição para a planta, então ela não precisa ficar recebendo adubação muito frequente também, e ela pode ser mais espaçada, feita, né, com esse intervalo de tempo de mais ou menos 4, 5 meses, principalmente na primavera e no verão. No outono e inverno você nem precisa preocupar muito com a adubação, tá? E uma forma de reprodução dessa planta, que inclusive é muito utilizada, é que essa aqui se reproduz pelas folhas, diferente então dos ficus, né, que eu sempre falo aqui no canal que eles não se reproduzem pelas folhas apenas, eles precisam de pedaços de estrutura de caule. Essa é uma planta que é possível reproduzir através de uma folha. Então o que a gente pode fazer é retirar uma folha mais baixa aqui da planta, aí a gente observa onde ela tenha uma folha um pouco maior, a gente vai retirar essa folha com um pedaço de cabinho, como eu fiz aqui para te mostrar. Eu não queria ter arrancado uma folha da planta, mas já arranquei. Tudo pelo vídeo, tudo pelo conteúdo. Então, ó, você retira uma folha da planta com um cabinho e você vai enterrar essa parte da folha aqui, mais ou menos uns 5 centímetros para dentro do substrato. Então, a folha vai ficar enterrada mais ou menos até a metade, né, daqui para baixo, e com o passar das semanas, dos meses, as coisas vão começar a acontecer, ela vai enraizar e gerar um novo broto que vai se desenvolver. Então, essa é uma das maneiras de reproduzir essa planta, lembrando que o substrato onde estiverem essas folhas precisa estar úmido, mas não pode ficar encharcado, porque senão as folhas apodrecem. E uma outra maneira de reproduzir essa planta também é separando as touceiras, os bulbos aqui. Então, normalmente quando a gente compra uma Zamioculca, ela vem, né, nesse vaso mais formada, mais cheia, com várias plantas aqui no substrato. Então o que você pode fazer é separar, né, alguns bulbos, algumas hastes da planta, aí você vai ter que tirar ela do vaso, né, desfazer o torrão, o substrato e separar para plantar em novos vasos individuais. Essa é uma das maneiras de reprodução dessa planta, então tem 2 maneiras bem simples de reproduzir ela. Se você fizer por aí, me conta, ou se você já fez também, me conta aqui que eu vou adorar saber sua experiência. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre as principais características e as formas de cultivo da Zamioculca. E eu também espero que você tenha gostado das sugestões de vaso para você utilizar aí na sua decoração e deixar a sua casa ainda mais linda com essa planta. Um abraço para você e até o próximo vídeo.